Queridos, eu vim ali da cidade de Pinheiral. Quem conhece Pinheiral, no Rio de Janeiro? Tem um irmão que conhece? Ô, glória! Ah, então tá bom. Pinheiral é como se fosse Santa Cruz de São João del Rei. Você sai de dentro de São João del Rei, você entra em Santa Cruz, e você nem vê que mudou de cidade. Pinheiral é exatamente assim, você sai de Volta Redonda, entra em Pinheiral, você nem vê que mudou de cidade, só que Pinheiral é uma cidade de 25 mil habitantes apenas, é uma pequena cidade, uma cidade muito abençoada, em que ali eu fiz também parte do Conselho de Pastores por 10 anos, né? Vamos botar 10 anos, porque eu fiquei um ano fora, mas 10 anos eu fiz parte do Conselho de Pastores ali, e foram tempos gloriosos em nossas vidas naquele lugar. Eu estou completando hoje 49 anos de idade, né? Sou pai de 5 filhos, irmãos. Isso. São 4 meninas e um menino. Dizer aos irmãos que uma dessas meninas eu adotei agora há 4 anos, né? Uma menina sensacional. Toca teclado, pastor, aprendeu sozinha, sabe? O senhor que é músico aí, lá em casa Deus faz isso comigo, né? Tudo aquilo que eu não consigo, Deus direcionou os meus filhos para fazer, porque eu não sei cantar, não sei tocar, não sei, eu acho que até para gritar eu sou desafinado, né? Então Deus foi e preparou isso. Então sou pai, tá, de 5 filhos, bênçãos na minha vida, tem 2 casados, ficaram em Volta Redonda, uma que está fazendo faculdade, lá em Volta Redonda, ainda é Volta Redonda, né? Tenho uma fazendo faculdade aqui na Unipitã, que chegou agora, passou na faculdade, já está lá na Unipitã fazendo, para a glória de Deus. E o meu menino de 15 anos, uma bênção, o meu amigo, único homem, irmão, imagina como é que deve ser, né? A gente fica muito mais agarrado com ele. Então nossa vida é essa, viemos para São João del Rei, não porque não quisemos, fomos convidados para estar. Lógico que houve um toque de Deus para que a gente pudesse estar aqui, ardeu no nosso coração o desejo de estar, e aí o bispo nos convidou para estar vindo para São João del Rei. Creio e tenho a convicção de que será tempos novos para a igreja metodista wesleyana e para essa cidade com a nossa vinda para cá. Pastor, mas o senhor vai mudar a cidade? Não, queridos, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu creio que eu vou mudar muito a concepção de unidade da igreja wesleyana dentro de São João del Rei, né? Porque nós somos pastores e nós somos influenciadores, amém, queridos? Então assim, no passado o pastor Rogério, eu sei que ele não fazia parte aqui, muita parte, não sei se fazia ou não, do conselho, mas quero dizer aos irmãos, estamos aqui dispostos a trabalhar junto com vocês. Somos de uma denominação, tá, que tem um estatuto, e eu já até falei, como é que é o nome do pastor presidente? Cadê ele? Pastor Silas, está ali atrás, já até falei com ele, falei, nós temos uma denominação, temos um estatuto, que temos que cumprir com aquele estatuto, mas em todo tempo que eu tiver a oportunidade de estar junto com vocês, eu quero estar, porque vai ter dias que vai ter reuniões marcadas, e eu não posso deixar de ir na reunião lá para estar com vocês, mas em todas que puder, estarei aqui com vocês, amém, queridos? Já me apresentei, minha esposa, tá bom, né, porque ela olha com o olho grande assim para mim, quando eu estou antecipando muito, né, queridos? Então, ela, como eu disse para vocês, me ajuda, até quando eu prego, de vez em quando eu estou pregando, ela olha para mim assim, eu olho assim e falei alguma coisa que não devia, aí eu tenho que rever aquilo que eu falei, para mim poder, né, minha companheira, confesso aos irmãos, que estou tremendo, né, é uma responsabilidade muito grande, estar ministrando uma palavra para pessoas tão sábias, cultas e com conhecimento muito maior do que o meu, queridos. As pessoas têm a mania de falar por aí, que se você fez faculdade de teologia, você é um teólogo, amém? Amém, queridos? E assim acontece, realmente eu fiz faculdade de teologia, sou um teólogo, mas posso falar uma coisa muito grande para vocês e muito séria, a faculdade não me trouxe o conhecimento que eu tenho pastoriano. A faculdade não me deu nenhum tipo de direcionamento para virar pastor, porque eu tenho vários amigos lá que fizeram junto comigo e não são pastores. Isso não me deixa, não me faz melhor do que os que estão aqui. Na verdade, eu acredito que neste lugar, por isso que eu estou tremendo e temendo neste lugar, até pelo Senhor, tá? A responsabilidade de estar ministrando uma palavra vindo de Deus para vocês, porque eu só tenho de convertido 17 anos, irmão.
E aí o irmão falou para contar a história como eu conheci minha esposa. Deixa para outro momento, porque foi dentro de um pagode, irmãos. Não vou te dedurar, mas, né, foi lá dentro e a gente não era cristão, nós nos convertemos depois, para a glória de Deus, e hoje estamos aqui. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça, e aqui estamos para esta grande obra. Queria te convidar nesta noite, nesta manhã, para você abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 6. Eu acho que não vai ter necessidade de você abrir, né? Porque você sabe de cabeça esse versículo, irmãos. Todos nós aqui, eu tenho certeza que já escutou esse versículo um dia na vida. A Bíblia diz assim, irmãos: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Quem deu o crescimento foi Deus. Cada tradução tem uma forma desse versículo. É um versículo muito especial, que eu creio que Deus nos deu para que a gente possa caminhar. E antes de eu começar esta palavra, eu queria que você falasse com o seu irmão do seu lado assim, ó: hoje você vai sair motivado deste lugar. A reunião vai acontecer depois vai ter lá, a gente vai comer o bolo, irmãos. Eu conversei com o pastor aqui, tá, e falei com ele que eu ia fazer o corte simbólico, mas o bolo eu vou estar levando, porque é meu aniversário à noite, fazer lá a festa lá em casa, foi presente, né, irmão? Amém? Tudo bem, queridos? Pô, os irmãos são bons mesmo, tem uns que fizeram assim, né? Mas estarei lá. Queridos, existem 3 etapas que a gente vai passar por aqui, tá? A gente leu sobre plantar, regar e crescer, amém? E nessas 3 etapas, todos nós, quase, né? Porque eu acho que todos são pastores, missionárias, pastoras que estão aqui, amém, queridos? Eu acho que são. Então todos nós vamos passar por essas etapas em nossas igrejas e por onde a gente passar, até na vida secular. São etapas que nós precisamos de fazer algumas coisas: plantar, regar e crescer. Isso são coisas que vão ocorrer nas nossas vidas. E nessa manhã, o Senhor pediu para que eu falasse com vocês sobre isso, que os campos estão brancos e a colheita está pronta para nós, né? E nós vamos chegar lá no final, tá bom? Mas, queridos, a palavra de Deus diz ali que sobre plantio, eu conheço tanto de plantar, queridos, como um jogador de futebol conhece de Bíblia. Quer dizer, tem uns que conhecem, né? Mas eu não conheço nada de plantar, irmãos. Eu não sei nada. Aí Deus me dá uma palavra para me trazer para os irmãos aqui, te falar sobre plantio. E eu estou numa cidade, quando eu vim para cá, eu me apaixonei, irmãos. Eu passei por aquele caminho que vem ali, para vir de Volta Redonda, passa Bom Jardim, Arantina, Andrelândia, Madre de Deus, São Vicente de Minas. Ali tem uns negócios de plantação ali que são maravilhosos. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, quando eu vim para cá. Eu vim para cá, eu não conhecia a cidade de São João del Rei, eu não sabia onde eu ia morar, e não sabia se eu ia ter salário da igreja, porque Deus mandou eu vir. E aí eu vim de lá para cá, eu me apaixonei pelo lugar, por causa daquelas plantações. E de verdade eu não conheço nada, mas Deus me trouxe hoje para falar de plantação para os irmãos. E aí não é de mim, como eu digo para vocês, Ele estar acima de mim, é Ele que vai direcionar essa noite em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer por este momento, por esta palavra. Quero pedir ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor continue me usando, que o Senhor continue fazendo a tua vontade, os seus desejos sobre a minha vida. Tudo aquilo, Senhor, que eu for falar a partir de agora, Pai, que não saia de mim, mas que o Senhor use, Senhor, a minha vida para falar aos teus filhos. Que a tua presença permaneça em nosso meio. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nessas etapas nós vamos passar por algumas delas. A primeira etapa é quando plantamos. Quando a gente planta, quando a gente chega, o meu caso, eu tô vivendo isso, tá, queridos? Eu estou vivendo um momento de plantar.
O momento de semear, de colocar a semente, de chegar, de coisas novas. E quando nós plantamos, lá no começo, o pastor Saavedra estava comentando um pouco, é Saavedra mesmo, não é isso? Isso. Estava comentando um pouco da história dele ali, e aí ele estava falando de como começou a história dele, e eu falei, Jesus amado, eu vou pregar para esse homem, quem sou eu? Como é que eu vou fazer? Mas ele teve o tempo de semear, ele teve o tempo de colocar, de plantar, e vou falar para o Senhor, quanto trabalho deu para poder plantar, pastor? Quanto tempo cada um de nós está aqui, querido, se dedicou no plantio? Quanto tempo você se dedicou para poder ir lá, arar a terra, colocar a semente, fazer tudo o que você fez lá no passado? Que essa primeira etapa, querido, quando está falando assim, ó, eu plantei, ali está falando de Paulo, irmãos, nesse tempo, tá? Dessa passagem, Paulo, ele está pregando para uma igreja, ele está falando para a igreja, olha irmãos, parem de brigar entre vocês, parem de ter confusões entre vocês, parem com isso, está na hora de ter união, está na hora de fazer, porque eu plantei, o Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento é Deus, é Ele que vai fazer a diferença, é assim que Paulo falou para aquele povo, e aqui aconteceu exatamente isso, e o que eu quero falar para vocês, é que tem o tempo do plantio, tem o tempo de regar, mas também tem o tempo de colher. E nesse tempo, querido, agora que eu estou falando para vocês, é o primeiro tempo, é o tempo de plantar. E no tempo de plantar a gente vai ter muito trabalho. Irmãos, quem que já começou uma igreja do zero aqui? Tem alguém que já começou uma igreja do zero? Eu sei o que é isso. Eu sei. A primeira igreja que eu pastoreei, ela estava para fechar. Mas eu acho que não foi do zero igual vocês, porque já tinha, né? Já tinha um banquinho, já tinha bateria, já tinha um sonzinho. Então não foi igual vocês. Vocês tiveram que trabalhar um pouco mais do que eu acredito. Mas lá só tinha 7 membros. Irmãos, você trabalhar numa igreja com 7 pessoas é muito difícil, sim ou não, irmãos? Porque você tem que pregar, você tem que fazer oferta, você tem que ir na porta receber os irmãos, você tem que muitas vezes cantar, coisa que graças a Deus, Deus não fez com que eu fizesse, porque não ia chegar ninguém na igreja, né? Mas a gente tem que fazer quase todas as coisas. E a gente sabe do trabalho que dá quando a gente começa a primeira etapa de plantar. Essa primeira etapa é uma etapa muito difícil, mas ela, queridos, ela nos tira do zero. Porque a gente consegue começar alguma coisa. E quando a gente começa alguma coisa, a gente começa com um objetivo, sim ou não? E esse objetivo, para ser alcançado, a gente precisa de ter fé. Muito bom. Sem fé, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. O grande problema do pastor e do líder hoje, queridos, é que a gente, muitas vezes, a gente está plantando, mas a gente não tem fé do que vai acontecer lá na frente. O que eu quero passar para vocês aqui hoje é que vocês entendam que nós vamos fazer a nossa parte. E quem sou eu para falar isso para vocês? Porque é Deus que está falando. Quem sou eu para chegar aqui e falar assim, você não está fazendo a sua parte, você está fazendo a sua parte, você vai fazer a sua parte, mas vai chegar o momento que o crescimento vai chegar e Ele vai fazer na tua igreja, na tua casa, na tua família, nas suas coisas. Queridos, vai chegar o momento, é trabalhoso, é difícil, mas se nós fizermos a nossa parte, vai chegar a voz dele. E a gente vai cavar, a gente vai fazer o buraco, a gente vai fazer... Irmãos, eu na minha casa, lá em Pinheiral, eu tinha um negócio lá atrás, lá. E a minha esposa tinha mania de jogar as coisas lá atrás, caroço de mamão, esses negócios. Um dia nasceu um pé de mamão lá atrás. E eu falei com a esposa, olha, é mamão. E aí ela riu de mim, porque eu falei que não ia dar mamão, né? Como é que eu falei? Eu não lembro. Mas ela riu de mim, porque eu falei que era um pé de mamão, mas não ia dar mamão. E ela, como é que um pé de mamão não vai dar mamão, meu amor? Eu falei, porque mamão macho, eu acho que tem um negócio desse, mamão macho não cresce, né? Mas já estava dando mamãozinha, eu falei assim, não vai dar não. Ela, amor, pelo amor de Deus, presta atenção, já está dando. Queridos, eu peguei aquele negócio cresceu tanto, que eu tive que cortar fora, porque estava quebrando a valeta atrás da minha casa. Tinha uma valeta que desce água do morro atrás da minha casa lá, que era um absurdo, e estava quebrando, e eu tive que cortar aquele pé. Só que eu não me esforcei nada para poder plantar aquilo. E eu comi não, porque eu não gosto de mamão, mas eles comeram mamão daquele pé. E como que é isso? Como que você vai comer algo que você não plantou? Como é que vai funcionar isso? Irmãos, hoje eu estou comendo daquilo que eu não plantei em São João del Rei.
Quem plantou em São João del Rei foi o pastor Rodolfo, foi o pastor Edson, foi os pastores Anderson, outros pastores que passaram por aqui, que eu não lembro o nome, e por último agora o pastor Rogério. Mas eu estou hoje comendo daquilo que já estava pronto. Rodolfo, falei o primeiro, né? Então, queridos, hoje eu estou comendo de algo que eu não plantei. Mas é bom comer do que você não plantou? Às vezes a gente não dá o valor necessário quando a gente pega alguma coisa pronta, irmãos, porque a gente não trabalhou desde o começo. E pode ser que você que entrou aqui não começou uma igreja, mas você já pegou uma igreja pronta. Mas posso falar uma coisa para você, querido? Você tem a responsabilidade de manter aquele lugar com as frutas, dando fruta todos os dias. Irmãos, a gente passa por momentos, e os momentos, as etapas, elas vão passando. Uma das etapas que eu coloquei aqui, nessa primeira, é escolher. Como é que você tem escolhido a semente que você vai plantar lá na tua igreja? Como que você tem olhado? Aonde você tem buscado? Eu falei sobre fé, e agora eu estou falando sobre a gente escolher. O que a gente vai escolher? Quem que vai trabalhar? Quem que vai fazer? Como é que vai ser? Essa escolha, querido, não é vinda de mim, mas lá atrás, quando Jesus começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi escolher. Então está na hora de nós escolhermos certo, está na hora de olhar quem vai ser, em qual terreno eu vou plantar, em qual lugar que eu vou jogar semente, como é que eu vou fazer, e aonde eu vou fazer para que lá na frente haja o crescimento. Não é seu, mas é de Deus, e Ele nos direciona para que a gente possa chegar lá na frente. A segunda etapa, queridos, é a etapa de regar, tá? A gente vai passar para a segunda etapa, porque eu não vou falar muito não, senão eu vou até meio-dia aqui, pastor, e todo mundo quer comer aquele bolo. A segunda etapa é a etapa de regar. A etapa de regar, ela nos dá assim um direcionamento que Deus falou comigo na questão de quando você começa a ver brotar alguma coisa. Quem começou a igreja aqui sabe do que eu estou falando. Quem pegou uma igreja e assumiu uma igreja igual eu assumi agora, sabe do que eu estou falando. Quando você começa a ver os brotinhos chegando, as pessoas aparecendo, vindo aquelas coisas, é tão bom, não é, irmãos? E aí as coisas vão acontecendo. Olha, está sendo um tempo edificante na minha vida, está sendo um tempo maravilhoso na Igreja Metodista Wesleyana. Nós chegamos ali, o culto acontecia lá com 40, 50 pessoas, hoje nós estamos fazendo em 3 meses culto com 110 pessoas, pode dar um glória a Deus? O pastor Alex fez alguma coisa? Nada. Deus já tinha um propósito para fazer essa mexida, para me trazer para cá, para que acontecesse. Qualquer outro pastor que chegasse ali, ia acontecer a mesma coisa. Só que Deus, para a glória dele, resolveu me trazer para essa cidade maravilhosa, que eu vou jubilar neste lugar e não vou embora nunca mais, né? E ele me escolheu para essa grande obra, e ele me trouxe, e as coisas estão acontecendo, são maravilhosas, e eu acredito que na vida de muitos aqui. Só que tem um porém, queridos. Quando a plantinha está nascendo, as coisas estão acontecendo, você pode botar muita água? Você pode deixar ela secar? Então, muitos aqui estão neste momento. Muitos aqui estão com igrejas. Quem tem igreja aqui? Posso perguntar isso? Eu acho que eu posso, né? Acima de 100 membros. Temos 1, 2, glória a Deus. Acima de 150 membros. Amém. É isso que eu quero falar nesta manhã para vocês. É exatamente aí que nós vamos chegar lá no final. Por quê? Porque nós estamos quase todos aqui, quase todos estamos nesse mesmo ponto. Nós estamos estabilizados no regar. Nós estamos regando, as coisas estão acontecendo, está ficando, queridos. Mas o projeto de Deus para nossas vidas não é 100 membros. O projeto de Deus é que a gente esteja a cidade de São João del Rei, a vertentes toda debaixo da graça dele. E queridos, quando falaram para mim, quando eu vim para cá, olha, eu recebi essa palavra, tá, irmãos? Quando você receber, você repreende, proíbe de agir na sua vida em nome de Jesus, se você receber isso. A palavra que falou para mim foi assim, uma pessoa, muito fluente.
lá você não vai fazer nada. Lá é difícil, é uma cidade idólatra, é uma cidade que ninguém vai estar, que ninguém vai querer ir para a igreja. Eu falei, então, glória a Deus, eu estou indo para essa cidade, porque é nessa cidade que precisa de mim. É porque é lá que eu preciso de quebrar toda a idolatria, é lá que eu preciso de destruir toda a obra satânica de Satanás, tudo aquilo que o maligno tenta, é lá que eu preciso, é aqui que tem vidas para me ganhar. Não adianta eu estar no Rio de Janeiro, onde só tem crente, que eu vou ficar roubando crente do outro irmão. Deus não se agrada disso das nossas vidas. O que Deus quer de nós é que a gente vá para lugar onde a gente vai pregar o evangelho e pessoas vão se converter verdadeiramente. Para mim ganhar aqui membros da igreja do pastor, de nada adianta. Que ganho eu tenho, querido, no céu para com o Senhor? Nenhum, porque o Senhor está nos trazendo para ganhar vidas, e é neste lugar que nós vamos ganhar. É para isso que Deus nos trouxe, para sermos influenciadores, mudar. Queridos, olha, eu não sei se alguém já teve essa ousadia de fazer isso que eu fiz aqui. Alguém já visitou as igrejas católicas aqui igual eu? Tivemos alguns. Antes de conhecer a minha igreja, eu conheci cada igreja católica dessas grandonas, bonitonas que tem aí. E em cada uma delas eu botei o meu pé e falei assim, eu estou conquistando isso aqui para o Senhor Jesus. Você tem essa ousadia, querido? Você tem essa ousadia de transformar aquelas igrejas ali? É impossível para você, mas para o meu Deus nada é impossível. Eu entrei lá e eu falei, Senhor, este lugar ainda vai ter um culto protestante acontecendo aqui dentro. Neste lugar ainda vai ter um culto em adoração verdadeira, ao único que merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, em cada uma delas eu fui lá e fui profetizando. Fui visitar? Fui. Mas em cada uma delas eu profetizei. A palavra que me foi dada, eu repreendi ali mesmo, queridos. E eu deixei ela para trás. E vou falar para vocês, irmãos. Nós, unidos, vamos conquistar toda a vertentes para o Senhor Jesus. Unidos, queridos. Nós cantamos um hino aqui. Foi pago um alto preço. E unidos venceremos. Foi cantado esse hino. Mas essa unidade, queridos, ela tem que ser verdadeira. É a primeira vez que eu estou pregando aqui, mas eu sou pastor e eu vou falar, irmãos. Tem que ser verdadeira. Não pode ser uma unidade falsa, porque a igreja de Filadélfia está do lado da Metodista Wesleyana. A gente está a menos de 300 metros de uma igreja para outra. É mais ou menos isso, não é? E aí, irmão, eu vou ficar vindo aqui, o membro daqui vai para lá, o membro de lá vai para cá. Tem uma irmã aqui que eu conversei com ela. Ela era da Metodista Wesleyana. E eu falei com ela. Eu falei, irmã, a igreja Metodista Wesleyana conta com você. Porque lá que você... sabe qual foi a palavra dela para mim? Eu amo meu pastor, amo a minha igreja e foi para lá que Deus me mandou. E eu falei, isso aí, irmã, é desse membro que as igrejas precisam. A gente não precisa de membro, querido, para ficar pulando de galho em galho. A gente precisa de membro que vai ficar firme com a gente, andando com a gente, caminhando com a gente, e a gente poder contar. Então, irmãos, quando você for semear, quando você for regar, preste atenção o que você está regando, em qual terreno que você está jogando a água, você está jogando muito ou você está jogando pouco, ou se você não está jogando nada, porque essas pessoas, dessa forma, merecem ser honradas em nossas igrejas. E às vezes a gente está com ciúme, porque a pessoa é muito benquista dentro da igreja, e a gente não deixa Deus trabalhar na vida daquelas pessoas. Esse momento de regar é o momento da gente deixar as plantinhas crescerem, é o momento de deixar as pessoas crescerem dentro da igreja. E se nós não deixarmos os outros crescerem, a gente vai ficar estabilizado nos mesmos 10, 20, 30, 40 membros. O que Deus me trouxe para falar hoje é que nós vamos crescer, mas a gente precisa de avançar, precisa de ir para cima de Satanás, precisa de mostrar que nós somos humildes o suficiente para saber que tem gente para fazer no meu lugar aquilo que eu não consigo fazer. Sou um péssimo levita, não vou conseguir cantar, então eu não vou cantar. Não sou bom professor, eu não vou dar aula na escola bíblica dominical. Eu não faço isso, então eu tenho gente na igreja capacitada. Deixa o povo trabalhar, bota o povo para fazer e as plantinhas vão crescer. O Senhor não está chamando capacitados, o Senhor escolhe, queridos, aqueles que Ele vai capacitar. E Ele está, querido, olhando para mim e para você hoje, neste lugar, como um grupo, queridos, de pessoas influenciadoras, líderes da vertentes, mudando essa região toda para que a gente possa avançar. É para mim e para você, queridos. E por último, senão, como eu falei, eu falo demais,
né? Nós vamos lá para o final. Lembra que eu falei para vocês? Lá em João 4:35, tá? Foi a palavra que Deus me deu quando eu trouxe para cá. Foi a primeira pregação minha em São João del Rei. E eu estou trazendo o final dela para cá para vocês. Por quê? Porque quando eu vinha naquele lugar, a minha esposa falava assim para mim. Ela foi do campo também, ela conhece de plantação, eu não entendia nada. E ela falava, aquilo ali é milho, meu amor. E eu falava para ela, nossa, o negócio dá vontade de você vir correndo, mergulhar e pular no meio daquilo lá, que parece um tapete lindo. E ela, aquilo lá é milho. Aí do outro lado, aquilo ali é feijão. Eu falei, mas feijão nasce desse jeito. Para mim, feijão era um pé que dava um monte de coisa assim, um monte de, igual uva, né? Mas era um negocinho pequenininho, baixinho, esquisito. E aí daqui um pouquinho ela falava para mim assim, tá vendo aquele lá? Aquele milho já está pronto para colher, porque estava amarelinho. E a hora que ela falou isso, Deus falou no meu coração, os campos estão brancos, está na hora da colheita. Queridos, Deus me trouxe de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, para dizer para vocês, os campos estão brancos, está na hora da colheita, e está na hora da gente avançar e ir para cima. A terceira etapa, queridos, é Deus que vai fazer, o crescimento vem dele, mas cabe a mim e a você ir até lá, buscar esses que estão precisando. E não é, queridos, a gente ficar plantado dentro da igreja, está na hora de ir para fora. Irmãos, está na hora de fazer evangelismo? Está na hora de fazer evangelismo, está na hora disso. Não, queridos, não só o evangelismo, não somente sair para fora, botar uma caixa de som na rua e falar. Está na hora de nós abraçarmos as pessoas. Eles estão precisando de carinho, eles estão precisando de abraço. As pessoas estão se matando dentro dessa cidade, dentro de São João del Rei, dentro da Vertentes, a gente vê vários casos de pessoas se matando, dependendo de um abraço seu. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa responsabilidade sobre essas vidas que estão se perdendo por aí, irmãos. Nós somos pastores e temos que ir até lá e buscar essas pessoas. O Senhor Deus, Ele vai nos dar e Ele vai te direcionar onde você tem que ir. Mas, você lembra que eu falei lá atrás? A gente precisa de escolher. Está na hora de você ver verdadeiramente e ouvir o que Deus está falando com você. Ouvir o direcionamento de Deus, ver o que Deus quer te levar, onde Deus quer te levar. E sabe o que vai acontecer com você, querido? Você vai sair dessa última etapa, dessa segunda etapa, vai avançar para a terceira, a igreja vai explodir. Mas posso falar para você uma coisa? Daqui um pouquinho você vai ter que começar lá na primeira etapa de novo, porque quando tiver grande, quando tiver tudo muito bom, Deus pode te levar para um outro campo que Ele está precisando de você para começar tudo de novo. A etapa na vida do cristão nunca vai acabar. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira. E a gente vai avançando, querido, porque a gente não vai ganhar apenas aqui, mas nós queremos ganhar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chamou, para essa grande obra maravilhosa, queridos. E aí Paulo, no final de todas as coisas da palavra, ele direcionando aquele povo, ele fala assim: gente, presta atenção, eu plantei, o Apolo que regou, mas tudo isso é para honra, glória e para o crescimento da obra de Deus, porque é Ele que vai fazer crescer. Estou muito grato por tudo que vocês fizeram, meu pastor, líder do Conselho de Pastores de Vertentes, muito grato mesmo por tudo, pelo bolo, Saavedra, tudo que vocês fizeram, essa honra de estar ministrando a palavra neste lugar, isso é uma honra para mim, irmãos, vocês não têm noção. Um crente de pouco tempo, tem gente aqui de 40 anos, de 50 anos de crente, eu tenho só 17, sabe? E aí Deus me coloca para poder ministrar para vocês no dia do meu aniversário, que maravilha, é uma honra. Mas irmãos, de verdade, quando vocês saírem por aí e falar do pastor Alex, fala assim: Deus usou o pastor Alex para falar comigo, porque eu não tenho nada que é de mim, é Ele que faz todas as coisas. A gente pode trabalhar, a gente pode fazer, se Ele não quiser, irmãos, nós não vamos fazer nada, não vamos chegar a lugar nenhum, porque na verdade, Ele conhece o teu coração que está aqui dentro. Eu conheço as tuas atitudes, eu conheço, pastor Alex, eu conheço o que você está falando, e o que você está falando é fácil de se ouvir, mas o Senhor sabe o que está aqui dentro de verdade. E aí Ele só vai dar o crescimento, Ele só vai colocar as mãos dele apoiando e falando: vai,
se tiver verdadeiramente fazendo aquilo que você deveria ter feito. É difícil pregar para pastores e falar isso, ainda mais com pessoas tão tarimbadas como vocês, é difícil. Mas, queridos, uma coisa eu aprendi: eu não temo mais para falar aquilo que Deus manda eu falar, porque senão quem paga sou eu, e eu já paguei o preço por isso, e não quero mais. Vejam os campos, eles estão brancos, e a colheita está pronta, e os ceifeiros estão aqui neste meio. Levante outros ceifeiros na sua casa, na sua igreja, onde você passar, para que vá com você nessa colheita. Não seja sozinho, ande em unidade. Esse grupo que está aqui precisa de andar junto, nós precisamos de andar juntos, uns orar pelos outros. Pastor Saavedra falou algo para mim na porta ali, irmão, eu só conversei com ele muito aqui, tá? Por isso que eu estou falando muito dele. Mas ele falou algo, e eu sou muito detalhista, pastor, muito. Sabe o que ele falou para mim ali? Eu preciso de amigos de verdade, para me contar os meus problemas. E eu falei para ele, eu também preciso de um amigo de verdade. Sou pecador como cada um de vocês que estão aqui. Sou cheio de defeitos como cada um. Tenho problemas na minha família como cada um. Nós precisamos entender, queridos, que somos falhos, que nós não somos super-heróis, que nós dependemos uns dos outros e precisamos de caminhar com unidade. Eu queria, querido, em nome de Jesus, orar pela sua vida, se você me permite isso neste momento. Queria que você se colocasse de pé. A minha esposa falou sobre o Salmo 133. Ah, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. E a gente fala muito isso, sim ou não? Mas está na hora de viver isso verdadeiramente. Pastor, nós não estamos vivendo isso. Claro que está, você está reunido neste lugar. Mas, queridos, nós vamos ter a próxima reunião. Todo mês tem a reunião aqui. Nós vamos ter a próxima reunião mês que vem. Não falte, venham com a gente. Esteja junto. Eu sei que vai ser feito o convite para vocês, mas essa unidade é necessária. E não só estar se reunindo uma vez por mês. Pega o meu telefone, tiver um problema que você precisar de uma pessoa para conversar verdadeiramente. Queridos, sou pastor e eu sei que aqui tem pastores. Se sair de mim, Deus vai me cobrar. De repente você tem um problema que você está precisando se abrir com alguém. Olha, eu estou passando por isso. Irmãos, eu passei por coisas absurdas antes de vir para cá. Absurdas. Coisas que eu tenho certeza que muitos aqui passaram. Muitos aqui já devem ter sofrido muitas coisas ruins. E eu também sofri. E eu posso falar para vocês, queridos. Em nosso meio tem pessoas que passaram pelo que eu passei. Ou estão passando por coisas até piores. E eu posso dizer para vocês, eu posso te ajudar em algumas coisas. Mas eu conto com a tua ajuda na minha vida também. E essa é a verdadeira unidade. Não é uma palavra, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, ele fica para lá e eu fico para cá. A gente não tem como falar na nossa igreja, para os nossos membros, os nossos problemas. Mas a gente tem como falar no conselho de pastores, que a gente precisa de ajuda. Você está precisando de ajuda, querido? Conta com a minha ajuda. Conta com este conselho. Eu acredito que aqui tem homens e mulheres de Deus prontos para poder te ajudar. E é essa a verdadeira unidade. E o crescimento vai vir a partir daí. A partir da unidade. Porque sem unidade e sem olhar, nada vai acontecer. Olha para o teu irmão e fala assim: eu profetizo uma igreja acima de 150 membros na sua vida. E agora, queridos, você crê nisso? Amém. Lembra que eu falei sobre a fé? A partir de agora, eu queria que você, a partir desse momento, eu queria que você já começasse a visualizar a construção que você vai fazer para poder receber os 150. Eu já queria que você começasse a visualizar o terreno que você vai comprar. Eu queria que você começasse a visualizar como é que você vai expandir sua igreja, para onde que ela vai. Pastor, mas eu não consigo ver. Mas você serve um Deus que Ele já está vendo. O que precisa é de você se posicionar, ter a visão que o resto Ele vai fazer.
Só se posicione e creia nele. Vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, aqui estamos nesta manhã, reunidos, Senhor, como líderes do Senhor. Sei que daqui a pouco será resolvido algumas questões, Senhor, democráticas, algumas coisas, Senhor, que o conselho daqui trabalha. Mas o que eu quero te pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor não me trouxe para este lugar à toa, o Senhor não me colocou neste púlpito à toa, o Senhor me trouxe aqui para profetizar igrejas vencedoras, lugares em pleno crescimento, pessoas motivadas, pessoas saindo da posição da estabilidade. Tá bom para mim, tá bom nada, tem muito pela frente, e é isso que eu vim profetizar a eles, Pai. E eu te peço que o Senhor os motive, que o Senhor, em nome de Jesus, se for necessário, volte ao primeiro amor, naquela época em que eles cavavam um buraco para pregar o evangelho, iam para o presídio, iam para os hospitais, iam para o monte, iam para as casas, iam para os mais necessitados. Que volte este amor na vida dos teus filhos, que eles voltem, Senhor, a pregoar, Senhor, para aqueles empresários, Senhor, que são tão difíceis, Senhor, mas que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles vão se converter para a glória e honra do teu nome. E eu peço ao Senhor neste momento, Pai, esteja conosco, que o Senhor nos leve a lugares maiores e que nós possamos viver o seu querer em nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Saavedra.